Todo mundo tem uma dúvida relacionada à alimentação. Hoje tem 10 perguntas que as pessoas das redes sociais mandaram para mim. Eu vou mandar para o Pedrinola, que ele vai responder tudo para você. Vamos lá? Vamos lá, doutor. Várias perguntas que as pessoas mandaram pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E aí a gente vai tirar todas as dúvidas das pessoas. Primeira pergunta. Devo tomar 3 litros de água por dia? Não. Na verdade, isso depende do seu tamanho, do seu treino, né? Mas é muito comum a gente escutar essa frase, né? Então, o que é o correto? Primeiro, que depende do tamanho da pessoa. Então, o ideal de hidratação é consumir 35 ml por quilo de peso por dia. Vamos pegar um exemplo? Uma pessoa de 70 quilos. 70 quilos vezes 35 vai dar 2.450 ml. Vamos arredondar? 2,5 litros. Uma pessoa de 70 quilos. Agora, se você pesa 50, se pesa 90, pesa 100, então faz a conta. Porque isso vai depender de pessoa para pessoa. E outra coisa, que vai depender da sua intensidade de treino. Então uma dica é, você se pesar antes do treino e depois do treino. Se você tiver uma diferença, e depende da intensidade da duração do seu treino, por exemplo, de meio quilo, de 1 quilo, claro, vai demonstrar aquela perda que você teve, é só depois repor nas 2 horas seguintes, tentar devolver, por exemplo, esse meio litro, esse 1 litro que você perdeu, que é relacionado, por exemplo, a meio quilo ou 1 quilo de peso. Outra coisa importante é que se você faz um treino mais longo, comece a se hidratar antes. É importante que 2 horas antes você já faça pelo menos uma ingestão de 500 ml de líquido. Não precisa ser de uma vez, mas que você vá devagarzinho. Isso já te dá uma pré-hidratação para você chegar no treino melhor. E outra coisa, se você fazer um treino mais longo, que vai ultrapassar, por exemplo, 1 hora, uma corrida, uma maratona, um treino longo, um treino intenso, a cada 20 minutos recomenda-se então que você ingira pelo menos 150, 200 ml de água. Legal. Segunda pergunta. Existe uma melhor dieta para seguir? Olha, se tivesse uma dieta boa para todo mundo, não ia ter tanto artigo, tanto livro sobre esse assunto, né? Então, realmente, não existe uma dieta ideal. Vai ser importante o quê? A interação com o nutricionista, com o médico, para que você consiga e que tenha também uma comunicação com o profissional educador físico, para você saber qual a intensidade, qual que é o objetivo daquela pessoa. Quer ficar seco? Quer ficar magro? Quer ficar forte? Que tipo de dieta você vai querer? Quais são as demandas que você precisa? Então, de forma geral, o que é importante? Que você saiba diferenciar a qualidade dos alimentos. A gente sabe que são 3 grupos alimentares mais importantes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Quando você for escolher uma proteína, carne, frango, queijo, laticínio, ovos, que seja, então, uma proteína magra. Procura escolher aqueles cortes de carne mais magros, não usar frituras, usar uma gordura do bem, não uma gordura trans, né, e evitar as frituras. Agora, os carboidratos, procura aqueles carboidratos de baixo índice glicêmico. Foge do pó branco, da farinha branca e do açúcar. Procura comer os carboidratos que sejam carboidratos integrais. Ou seja, eu sempre brinco, falo o seguinte, que Deus fez o alimento doce, como por exemplo o abacaxi, fez o alimento gordo, como por exemplo o abacate, as nozes, mas não fez o alimento doce e gordo ao mesmo tempo, como por exemplo um pudim, ou um quindim, ou um bolo, né? Então é importante entender isso. E as gorduras, procurar escolher as gorduras boas, né? Que são aquelas como azeite de oliva, as nozes, e procurar dentro dos laticínios aqueles que sejam desnatados, ok? Terceira pergunta. Quantas calorias devo comer para emagrecer? Essa é uma pergunta muito importante para que não haja excessos, tanto para menos como para mais. Então, o emagrecimento saudável é aquele que você procura fazer um déficit de calorias de aproximadamente 500 calorias por dia a menos. Isso quer dizer que se uma pessoa tem um metabolismo, quer dizer, o metabolismo é quanto a pessoa queima de calorias por dia para se manter vivo, né? Então vamos supor que uma pessoa tem um metabolismo de 2.000 calorias por dia, né? Então o médico vai chegar, o nutricionista e falar, olha, então eu vou te dar uma dieta de 1.000 calorias, por exemplo. Você vai fazer um déficit diário de 1.000 calorias. Você está economizando 1.000 calorias por dia abaixo do que você queima. Então isso em 7 dias de uma semana dá o quê? 7.000 calorias. A gente sabe que a cada 7.000 calorias que você economiza, você emagrece 1 quilo. Então se você fizer uma dieta que você economiza 1.000 calorias por dia, você vai emagrecer 1 quilo por semana, 4 quilos no mês.
Agora, o mais recomendado é que faça uma redução calórica de por volta de 500 calorias só, a não ser que seja um começo para dar aquela embalada, né? Então 500 calorias a menos, então se a pessoa queima 2.000 calorias, faz uma de 1.500. E aí isso em uma semana vai dar um déficit de 3.500 calorias, meio quilo a menos, 2 quilos no mês. Saudável, porque aí o seu organismo ele não vai entender que você está sofrendo uma agressão, porque nossa genética ainda é a mesma do homem das cavernas. Então naquela época o alimento era escasso. Então se você fica muito tempo sem comer ou faz um déficit de calorias muito exagerado, o seu organismo vai brigar contra você. E depois de um tempo ele vai desenvolver formas de deixar mais econômico. Então você vai ter muito mais dificuldade para emagrecer. Então procura emagrecer de meio a 1 quilo por semana, ou seja, 2 a 4 quilos por mês, que está de bom tamanho. Boa. Quarta pergunta. Estou treinando forte. Devo evitar carboidratos? Pelo contrário, né? Então se você está treinando forte, se tem uma coisa que você não pode tirar da sua alimentação, chama-se carboidrato. O carboidrato é a nossa gasolina, ou seja, ela vai te dar energia para o seu treino. E também você tem que ter um certo estoque, tem que ter lá uma despensa do seu carboidrato, que chama-se glicogênio. Então, se você vai treinar uma baixa reserva de glicogênio e não come carboidrato, e ficou muito tempo sem comer antes do seu treino, a chance de você passar mal, desmaiar, ter uma queda de pressão, uma hipoglicemia é muito grande. Comecei a fazer musculação. Preciso tomar suplemento? Não necessariamente, né? Se você tem uma alimentação bem equilibrada e o seu objetivo é ganho de massa muscular, por exemplo, ou manutenção da sua massa muscular, para quem quer emagrecer e não perder músculo, né, que é o ideal, você tem que ter uma ingestão de pelo menos por volta de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. É claro que se você tem uma alimentação deficiente em proteínas, você não come carne, frango, peixe, não gosta muito de ovo, laticínios, então você pode aí tomar algum suplemento à base de proteína, como por exemplo o whey. A gente sabe que cada dose do whey, em média, vai dar 25 a 30 gramas de proteína e vai ajudar para aquelas pessoas que não se alimentam bem. Mas aí, a indicação disso vai ser do seu nutricionista ou do seu médico. Sexta pergunta. Comer de 3 em 3 horas é bom mesmo? Esse é vamos dizer, um conhecimento popular, né? Eu devo comer de 3 em 3 horas. Foi motivo de um artigo interessante publicado pela Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, um edital mostrando que não existe nenhuma ciência por trás disso. Não é necessário comer de 3 em 3 horas. Apesar de todo mundo achar isso e muitos profissionais de saúde recomendarem isso. Então a gente sabe que lá os nossos ancestrais não comiam cada 3 horas, né? Às vezes comiam uma vez por dia só, 2. Então a gente não tem nenhum estudo mostrando isso. Então cada pessoa vai responder de um jeito. Então procure ter as refeições principais, que é café da manhã, almoço e jantar. Se o seu corpo pedir, e dependendo do seu treino, você pode fazer um lanchinho intermediário no meio da manhã e um lanchinho intermediário no meio da tarde. Sétima pergunta. Carboidrato à noite, posso ou não? Esse é um clássico, né? Então muita gente fala, olha, se quer emagrecer, carboidrato à noite não pode. O carboidrato, ele é a fonte de energia. Então, o que é importante é que você saiba escolher o tipo de carboidrato. Então, existem os carboidratos mais do mal, que a gente chama, que são aqueles refinados, que tem farinha branca, açúcar, doce. Esses seriam bons que você evitasse à noite. Por quê? Porque tem um impacto metabólico alto. Quando você come um açúcar, um doce, aumenta rápido a glicose no sangue, aí o seu pâncreas vai falar e produz insulina. A insulina é o hormônio que faz cair o seu açúcar no sangue. Quando cai a sua glicose no sangue, o que você vai sentir de novo? Fome, vai atrapalhar seu sono, você pode acordar, ter uma compulsão noturna. Agora, os carboidratos de baixo índice glicêmico, aqueles integrais, até o macarrão, esse é um segredo dos italianos. O macarrão, claro que aquele al dente, feito com grão integral, grano duro, ele tem um baixo índice glicêmico, uma metabolização lenta. Então não é nenhum pecado você comer um prato de macarrão à noite. Por exemplo, até você pode associar com uma proteína, como por exemplo o macarrão à bolonhesa, se você vai treinar de manhã, no dia seguinte. Você vai estar com a sua reserva de glicogênio boa para treinar, não teve uma degradação de músculo tão grande durante a noite e pode ser uma boa para você. Então, carboidrato à noite? Pode, só que procure escolher os carboidratos do bem, aqueles que são integrais. Oitava pergunta. Se eu pular uma refeição, eu posso descontar tudo no jantar? Não, isso não vai ser bom, porque a gente tem que imaginar que é difícil, essa conta nunca dá certo, Márcio.
O importante é que a pessoa tenha uma alimentação regular durante o dia. A gente sabe que a vida corrida faz com que as pessoas normalmente se tornem o quê? Comedoras noturnas e de fim de semana, porque é quando dá tempo para comer. E aí também vem o comer emocional junto, né? Então, por que é importante ter uma alimentação mais equilibrada durante o dia? Porque isso mexe com a nossa química cerebral também. A produção de serotonina, dopamina, endorfinas, e isso tem ação na nossa sensação de saciedade, de fome, de prazer. Então é importante ter uma alimentação fracionada de fato durante o dia. Mesmo que se você come de uma vez só uma quantidade muito grande, você vai mexer muito com esses níveis hormonais, principalmente com os níveis de insulina. Então, essa troca não é uma boa. Nona pergunta. Qual o momento certo para consumir whey? E se o whey engorda? Então, whey significa uma proteína extraída do soro do leite, né? Essa proteína é de alto valor biológico, por quê? Porque ela tem os aminoácidos que compõem a proteína do soro do leite, que é o whey, tem realmente uma variedade muito grande e vão te ajudar como forma de tijolinhos para construir a sua massa muscular. E não só isso, mas também pele, unha, cabelo, a proteína é importante para tudo, inclusive para todas as nossas células. Então tem que ter uma ingestão adequada. O whey, se a gente for pensar, é uma proteína e como qualquer proteína tem 4 calorias por grama. O açúcar também tem 4 calorias por grama, a gordura tem 9. E outra, o álcool, que ninguém fala, o álcool tem 7, cuidado com o álcool, mas isso vai ser motivo de outro papo. Então, o whey fornece calorias? Fornece. Engorda? Não, porque se você for consumir uma porção de whey, 30 gramas de proteína, 30 vezes 4, 120 calorias, tranquilo, né? Não é grande coisa. Então o whey não engorda e o melhor horário para você consumir whey é após o treino. Mas a gente sabe também que em alguns casos é interessante você consumir o whey antes do treino. Você pode dividir em 2. Por quê? Porque existe uma sinalização química, bioquímica, que quando você consome a proteína antes, já te prepara para o exercício. E depois você toma e complementa, pode fazer meio e meio, metade antes do whey e metade após o treino. Agora, se você não tiver essa disponibilidade e achar isso complicado, consome depois do treino, até 2 horas depois do treino, que é o que a gente chama de janela de oportunidade. Ou seja, sua célula muscular vai estar mais aberta e mais propícia para incorporar aquela proteína que você comeu. Última pergunta. Várias pessoas perguntam para mim, Márcio, eu posso fazer uma dieta, eu estou naquela dieta, mas eu posso fazer uma refeição do lixo? E aí, doutor? Dia do lixo? Dia do lixo. Ou dia ou refeição, não sei. E aí? Então, não funciona em geral isso, porque é difícil você calcular direitinho as calorias e conseguir equilibrar isso daí. Então é claro que de vez em quando comer aquilo que você está com vontade é importante. Beber. A gente sabe comer, beber. Proibição não funciona. O que funciona é controle. E isso funciona de fato. Por isso que fazer dieta é chato, é difícil. Porque o ideal é você ter controle, poder comer de tudo, mas você entender aquilo que você está comendo. E nunca ter um exagero, porque você vai ter a consequência disso. Então aquela refeição exagerada, ou aquele fim de semana exagerado, vai tirar sua disposição, você vai treinar pior depois. Mesmo se você conseguiu consumir muito álcool, por exemplo, muito carboidrato, muito doce, é difícil, porque você vai ter um impacto antes e um impacto depois. Então é melhor no dia a dia você comer aquilo que você gosta de vez em quando de forma controlada. Perfeito. Bom, várias perguntas, mandem mais perguntas, o doutor vai responder muito mais para vocês. E não se esqueça de compartilhar o vídeo, dar o seu like, seguir o doutor nas redes sociais. Te vejo semana que vem.